assim que o senhor chegasse aqui para essa boa prosa, que nós lembraríamos do 4 de agosto, um dia que o senhor organizou uma manifestação em Brasília e que chegou até à frente ali do Solar de Brasília, onde vive o presidente Bolsonaro, no dia da sua prisão domiciliar, decretada por volta das 18 horas daquela segunda-feira. Segunda-feira que é importante contextualizar, doutor. No dia 3 de agosto, domingo, o Brasil saiu às ruas pela primeira vez sem o presidente Bolsonaro, que já vivia as cautelares da tornozeleira que ele usava desde o dia 18 de julho. Aos finais de semana, ele tinha que se recolher das 7 da noite da sexta às 7 da manhã da segunda, e naquele domingo 3 de agosto, nós fomos às ruas e manifestamos pelo Brasil. Na manhã daquele 4 de agosto, nós celebramos aquela vitória, porque eu me lembro perfeitamente, vou dar um exemplo apenas, o sucesso que foi, além de São Paulo, Rio, Brasília, o sucesso que foi Salvador, terra do PT. Um sucesso absoluto ali no Farol da Barra. E eu me lembro que ainda naquele dia, comemorávamos essa conquista, essa força. Eduardo Tagliaferro libera novos arquivos da Vaza Toga e 6 da tarde, numa espécie de cortina de fumaça, em função de Flávio, seu filho tê-lo ouvido ao celular, microfone e tal, o ministro Alexandre de Moraes decreta a domiciliar do presidente Bolsonaro. Foi naquele contexto que o senhor, naquele dia, há exatamente um ano, organizou aquela manifestação, doutor. Vitória, eu estou de preto porque eu estou de luto. Estou de luto. Hoje é um dia comemorando tristemente um abuso de poder inominável, né? Como você bem relembrou, o dia 3 foi maravilhoso. O povo nas ruas, o povo sem medo nas ruas, manifestando livremente. Alexandre de Moraes, você já bem pontuou, para deixar de lado o assunto Tagliaferro, porque era um assunto explosivo, o acusado no assunto Tagliaferro é o próprio Alexandre de Moraes, porque o Tagliaferro fazia parte do gabinete dele no Tribunal Superior Eleitoral, que usava aquela criatividade, conforme o juiz auxiliar aí de São Paulo, salvo engano, Ayrton Vieira, disse para ele, olha, usa a criatividade. Então estava todo mundo assim, feliz, não é? Olha, nós vamos agora continuar as manifestações. Aí o que faz Alexandre de Moraes? Decreta a prisão de Jair Bolsonaro. Eu estava chegando em casa, Pitório, por volta de 19 horas, quando liguei ao dispositivo, não sei se televisão, tive a notícia, né? Aquilo me causou uma revolta muito grande. E aí eu fiz um vídeo rápido, convocando a população de Brasília para irmos à rua. A Torre de TV é um ponto nosso tradicional de concentração aqui. Fomos para a Torre de TV. Eu digo, olha, se tiver 10 carros, 5 carros lá, tá tudo bem. Mas olha, Vitória, foi uma coisa impressionante. A população entendeu, aderiu. Nós saímos daqui até o condomínio de Bolsonaro. A minha intenção era passar na frente do Supremo Tribunal Federal, mas a Polícia Militar, cumprindo ordens, evidentemente, bloqueou e nós desviamos o caminho, mas fomos até a porta do condomínio de Bolsonaro. Nós estávamos lá e ainda tinha carro saindo aqui da Torre de TV. Foi um movimento assim espetacular. Repetimos no dia 5, que foi o dia que eu cometi a imprudência de ir no jipe aberto na frente, né? Aceitei o convite, aí peguei uma pneumonia, fiquei acamado, fiquei preocupado de você tossindo aí, né, Pitoli? Mas olha, hoje é um dia um dia de luto. Jair Bolsonaro, ele está sequestrado pelo Estado. Alexandre de Moraes sequestrou Jair Bolsonaro, é o único preso no Brasil que não tem os direitos regulamentados na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. 84 que está em pleno vigor, uma das poucas leis que estão em vigor para valer nesse país. E o que ele faz? É o único preso, o único população do país que não pode receber visita. E a visita é um direito preso. Até os presos de segurança máxima, que estão no presídio de segurança máxima em Brasília e nos outros 4 espalhados pelo Brasil, recebem visitas. Então o Bolsonaro não recebe. O que acontece? O Alexandre de Moraes, ele foi abusando, aos poucos. Foi abusando desde a eleição de 2022. Ele foi um abusador na eleição de 2022, retirando a possibilidade de paridade de armas. Tudo que o Lula, com o Zanin à frente, pedia, ele concedia, o TSE dele concedia. Tudo que o Bolsonaro
Aliás, nem pedia, ele já proibia antecipadamente. Proibiu a imagem da manifestação do 7 de setembro, proibiu a imagem de Bolsonaro lá com a rainha da Inglaterra, proibiu a imagem de dentro da própria casa, que era o Palácio da Alvorada, e ele foi abusando. E nós fomos tentando, Pitoli, nesse tempo todo, fazer o que era possível. Porque a reação tinha que ser do Congresso Nacional. Essa legislatura vergonhosa, covarde, de homens velhacos, covardes. E você tratava de um tema sensível, agora há pouco, da urna eletrônica. Por que o Congresso Nacional não fez uma lei para determinar, acoplar a máquina ao lado? Se por 3 vezes anteriormente já foi feita, como o doutor Cláudio bem pontuou, e o Supremo derrubou, Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados para trocar os membros da comissão para não ter essa fiscalização. Eu vou falar o que eu vou falar sem medo de vocês. Eu não acredito em urna eletrônica. Eu estou falando de fraude, não. Eu digo que não acredito porque não há transparência. Você não tem controle do momento que você coloca o seu voto até o momento que ele chega no Tribunal Superior Eleitoral. Você não tem o controle disso. O seu voto é controlado quando você coloca ali e sai ali o papelzinho do lado. Olha aqui, se eu quiser verificar em quem eu votei, eu tenho a possibilidade. Então esse Congresso velhaco de covardes não tomou essa atitude. Ah, mas você está desconfiando? Eu estou desconfiando. Por quê? Porque quem é que programa a urna eletrônica? Me dê os nomes. Ministro Cássio Nunes Marques. Me dê os nomes de quem programa. Olha, eu fulano. Me dê os 5, 10 nomes das pessoas que programam a urna eletrônica, que faz aquela zerésima. Na hora que você me der esses nomes, nós vamos verificar quem são essas pessoas. Tem um sujeito que foi diretor há muito tempo do TSE, que recai com ele um monte de suspeitas. Eu quero saber quem faz parte dessa programação. Então, ô Pitoli, por isso tudo, que eu digo, olha, eu sou bolsonarista, eu sou Jair Bolsonaro, tá certo? Tem uns problemas de família, e a questão de família, mas eu sou Jair Bolsonaro, sou aliado, eu não vou sossegar, Pitoli. Vou dizer para você, dos altos dos meus 71 anos de idade, eu sou candidato, agora já estou aprovado na convenção e registrado no TSE, eu sou candidato ao Senado por Brasília. Se o povo de Brasília me colocar no Senado, eu vou trabalhar desde o primeiro dia para soltar Jair Bolsonaro e todos do 8 de janeiro até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro. Dia 1º começa a legislatura para o Congresso Nacional, certo? E nós temos que aprovar uma lei de anistia ampla, total e restrita para soltar Jair Bolsonaro e todos do 8 de janeiro e anular esses processos. Doutor. Paralelamente a isso, para prender Alexandre de Moraes, tirá-lo do cargo e prender esse criminoso que continua dando as cartas no nosso país, e pessoas amedrontadas, mas tu vê, eu vi você comentando, eu peguei o programa hoje, o Pitoli desde o início, você comentando, olha, partido tal não quer apoiar, partido tal. Claro que isso é uma trama por trás. É evidente que tem uma trama por trás, e essa gente toda, eles têm contatinhos, certo? E tem medo do que pode acontecer com eles, de terminarem o final do ano. Olha, se você apoiar, ó, teu processozinho aqui, vou fazer andar, eu te boto na cadeia, e motivo não falta. Essa é uma realidade. Motivo não falta para pegar alguns presidentes de partidos, dirigentes de partidos, deputados, senadores. Motivo não falta. Hoje mesmo está a operação aí do parente de um senador que está envolvido até o pescoço no caso do roubo dos aposentados. Era um moço pobre quando assumiu o primeiro mandato de deputado federal, que eu conheci quando chegou aqui em Brasília. Conheci no Congresso, não é? Eu tinha até pena dele. Nossa, esse rapaz tão humilde. Hoje é um milionário, só anda de avião particular, não sei se dele ou dos parceiros de crimes dele, tá certo? Então, população brasileira, olha, nós estamos num momento muito grave. Nós vamos todos para uma união aqui. O primeiro turno, eu sei que tem 2, 3 candidaturas, e, como disse o próprio Bolsonaro, são necessárias para não chegar Flávio e Lula. E com a manipulação que a gente conhece, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Ganhar não, tomar a eleição no primeiro turno. Vamos deixar claro. Tá certo? Então, hein? Perdão, Pitoli, fui falando demais, me perdoa. Não. É que nessa linha eu queria fazer uma analogia, um paralelo para ouvi-lo. Doutor,
Nós estamos agora acompanhando a questão vinda dos Estados Unidos do Anthony Fauci. Imagine a retaguarda que esse homem tinha e a verdade apareceu. Doutor, imagina 8 de janeiro, essa farsa. Felipe Martins, adulteração da entrada dos Estados Unidos. Tudo isso vai aparecer, doutor. A fraude na eleição, né, essa quebra da paridade de armas na disputa. Doutor, a gente está falando do Brasil, onde as pessoas, muitas delas, infelizmente, têm preço e vão dar com a língua nos dentes. E essa verdade vai aparecer, doutor. Eu creio, Pitoli. O que os Estados Unidos fez aqui, o Barroso confessou. Ele confessou que foi pedir ajuda lá ao governo Biden em razão das eleições aqui. Por que um presidente de tribunal superior eleitoral, presidente do STF, depois vai pedir para o governo dos Estados Unidos, aquela agência, o ASEI, que financiou aqui toda essa campanha negativa de 2022? Eu tenho convicção, viu, Pitoli, que o DNA de quem fraudou a entrada do Felipe Martins, esse rapaz preso, até hoje eu falava para ele, do período que eu advogava, eu falava: Felipe, olha, você infelizmente a denúncia vai ser recebida contra você, tem experiência de mais de 30 anos julgando, vai ser recebida porque se tirar você daquele contexto, cai a narrativa. Porque diziam que o Felipe fez a tal minuta do golpe que eu desafiei Alexandre de Moraes no dia da sustentação oral para recebimento da denúncia, para mostrar onde é que estava. Ele enrolou e mostrou outra coisa, era um pedaço de uma coisa lá daquele covarde, daquele coronel Mauro Cid, não é? Então eu falei: Felipe, você não vai sair da denúncia, não vai sair. E olha, Pitoli, eu fiz uma live, eu fiz um vídeo longo, foi uma live, eu acho, um vídeo longo, que eu falava: olha, tudo isso aqui em junho ou julho de 24, há mais de 2 anos. E eu dizia: olha, tudo aqui está sendo preparado para prender Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro até fez um comentário naquela minha fala, dizendo assim: quem avisa, amigo é. Por quê? Quando foi no final de 2023, o Supremo Tribunal Federal modificou o regimento para dizer, que era uma coisa consolidada, para dizer que, olha, mesmo quem sai do cargo continua a responder no Supremo Tribunal Federal. Eu sou um homem experiente da vida, pela idade, experiente como julgador, que fui por mais de 30 anos e mais 10 anos antes de advogado. Não é? Então, ali estava claro, eles amarraram a que Jair Bolsonaro ficasse lá no Supremo Tribunal Federal. E o que nós temos hoje? Tudo nesse tribunal passa por Alexandre de Moraes. Ontem o ministro Fachin disse: não, o tribunal recebe bem as críticas. Que tal, ministro, o senhor colocar? Que tal o senhor colocar? Tá certo? Em plenário, essas duas ações que estão questionando a lei da dosimetria, promulgada no dia 8 de maio. No dia seguinte, 2 dias seguintes, Alexandre de Moraes disse: olha, não vou dar cumprimento enquanto não resolver a ação tal, que ele mesmo é o relator. Tá certo? Não dá cumprimento. Porque o senhor, ministro Fachin, não tem peito e bota em votação, já que ele está desde 8 de maio travando esse processo? Por que não coloca em votação? E essas pessoas aí presas, mais de 200 pessoas presas ainda, 1.500 com tornozeleira, mais 300 e tantos, quase 400 exilados. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E a todo mundo aqui pensando na minha reeleição. Aqui, olha, usar o nome de Jair Bolsonaro na reeleição é bom, mas eu não quero Jair Bolsonaro solto do meu lado, porque eu posso me comprometer com o Supremo. Que gente canalha, Pitoli. Que gente covarde, rapaz. Eu não tenho compromisso com covardia e com traição, com traidores. Quantos traidores já teve na vida de Jair Bolsonaro? Quantos traidores? Não é? Pessoas próximas, íntimas. Não é? Então, eu quero deixar aqui, desses dias teve o lançamento aqui da minha candidatura. Eu digo: olha, eu quero deixar claro, eu sou do Partido Novo, mas quero deixar claro aqui que eu sou bolsonarista, ponto. Eu sou bolsonarista. Por quê? Bolsonarismo é uma doutrina, entendam isso. Mesmo que Bolsonaro, quando eu e ele temos a mesma idade, quando ele não estiver mais aqui, a doutrina bolsonarista vai continuar. Vai continuar, porque agora não é só a família. São pessoas que assumem isso, e eu assumo. Sou bolsonarista. E daí? Vou prestar conta para quem? Para a esquerda? Alguns de direita que vivem dessa autofagia,
é toda hora criticando um da direita, um critica o outro. Pelo amor de Deus, gente, onde é que nós estamos? O nosso inimigo tem nome. Lula e STF são nossos inimigos. É contra essas pessoas que nós temos que lutar. Retirar esse cidadão, esse enganador que está na presidência da República, que a cada eleição ele mente para um grupo determinado. Evangélico, meus irmãos evangélicos, eu sou crente, eu sou pastor evangélico na Assembleia de Deus. Deixa eu falar para vocês, evangélico que vota em Lula não é evangélico, é filho do diabo, porque não tem como você servir a Cristo e servir a mentira e ao comunismo. Mas agora, a toda eleição, Lula lança uma carta aos evangélicos, como lançou na eleição passada, assumiu o governo, o Ministério da Saúde dele fez o quê? Um normativo permitindo o aborto. Não é isso? Como é que as pessoas se deixam enganar? Esses crentes que estão do lado do Lula são todos vendidos. Pastores de mentira, vendidos, vendedores do templo. Falo na cara de vocês. Desafio vocês a esconder os benefícios que já tiveram. Essa que é a realidade. Então é isso, Petoli. Eu estou aqui muito triste de ver que hoje faz um ano que Bolsonaro está preso e sob ameaça, né? Sob ameaça. Veja, a senhora Michele não podia nem ficar doente. Porque ficou doente, foi para o hospital, teve que autorizar a irmã ir para lá para cuidar da casa. Isso é uma violência, sabe, Petoli? Isso é uma violência. O que Alexandre de Moraes, esse criminoso, eu aqui, ó, uso com muito carinho, mostro para ter. Comigo é aqui, ó. É aqui, ó. Boto na cabeça e ando na rua. Doutor, Cláudio Cofari está conosco e tem uma pergunta para o senhor. Tem pessoas comuns, descobrindo valores que nem imaginavam ter e sacando um bom dinheiro. Eu descobri pela plataforma que tinha direito a um retroativo que eu nunca imaginava. Recebi R$ 17.832 de retroativo que estava perdido. São mais de 10 bilhões esquecidos parados no Banco Central. E a grande mídia também não mostra como fazer. Mas existem 7 brechas ocultas onde pode ter dinheiro que é seu. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse já e recupere o que é seu. Pois não, Cláudio. Doutor, você vai me interrompendo aí, viu? Não. Eu fico tão revoltado com tudo isso, cara. Que... Doutor, o que eu mais gosto é de ouvi-lo. Eu fico aqui na posição. E eu posso dizer, só 2 pessoas aqui na Ouro Verde, eu tenho esse. Veja, não é carinho, porque eu cometeria um erro, mas uma maneira de. Não é nem de entrevistar, é de ouvir. O presidente Bolsonaro, que passou por aqui 20 vezes em um ano, e o senhor. É mais ou menos assim. Eu solto o tema, o caminho, e sento para ouvir, na condição de aluno e de espectador. Não tenho nenhum problema em lhe dizer isso. Os demais, é claro, a gente conduz uma entrevista, mas quando o presidente Bolsonaro passa por aqui, e o senhor passa por aqui, doutor, eu fico na condição de aluno, entenda, por gentileza. Cláudio, doutor está na linha, está te ouvindo. Não, nós estamos ouvindo o doutor Sebastião, que a satisfação sempre é nossa. Mas, doutor, para a gente discutir e conversar com a nossa grande audiência Ouro Verde no Brasil. O senhor com mais de 30 anos de experiência dentro do tribunal, eu com 30 anos de experiência como advogado atuando nos tribunais, nós sabemos que existem as competências funcionais. Nós sabemos que quem mexe com família, direito de família, na vara de família, não mexe com a fazenda pública e cada um está no seu quadradinho. Então, dentro dessas especificidades, a primeira delas é o Alexandre de Moraes, com sua trajetória jurídica e conhecimento da máquina, ele sentou lá na STF e foi, junto com os colegas, fracionando como cooptar, controlar e pôr em cargos de coordenação nacional pessoas ligadas ao projeto de poder deles. Então nós temos corregedoria do CNJ, nós temos no TSE os indicados pelo TSTJ, indicados pelo 5º, tudo gente ligada ao poder deles. Eles vão influenciando, como já saiu na grande mídia, o Alexandre de Moraes influenciando quem é aprovado por eles da STF para ser indicado por governadores de estado para ser procurador-geral do Ministério Público. Segundo a reportagem da mídia, mais de 20 estados brasileiros, o procurador-geral do Ministério Público Estadual é indicação deles. Aí eles controlam todos os promotores.
E dentro do judiciário começaram, através do CNJ, a perseguir atrás de juízes. E o mesmo fazem na Polícia Federal, na Polícia Civil. Eles aparelharam o Estado. E eles também contam com a cumplicidade e a covardia de muita gente. Só que tudo isso, doutor, desmorona se o povo for para a rua. Nós temos como fazer isso, doutor? Temos chance de fazer isso? Vamos aproveitar esses agosto, setembro e vamos botar povo na rua? Vamos chacoalhar a árvore, doutor? O que o senhor acha? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Pitoli suas palavras, né? Nossa, me dá uma felicidade muito grande ouvir fruto da sua amizade, Pitoli. Olha, eu acho acho que era o Ibis Pinheiro, que foi presidente da Câmara. Ibsen Pinheiro. Ibis Pinheiro, né? Que falava que o Congresso só teme povo nas ruas. Exato. Né? Acho que era ele, né? Exato. As mobilizações, elas são necessárias. O povo acho que não assiste o noticiário internacional para ver que até países africanos fechados, a famosa Primavera Árabe, era inimaginável, o povo foi para a rua e tirou dinastias. E nós aqui estamos sequestrados, doutor Cláudio, prazer falar com o senhor, por um lado, um medo, sabe, doutor Cláudio? E por outro, quem deveria tomar a frente disso? Os nossos representantes. Nós tivemos aquela caminhada que o Nicolas fez no começo de janeiro, tá certo? Depois teve uma manifestação em São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil, mas foi uma coisa menor já. E de lá para cá, mais nada. Mais nada. Porque hoje, os parlamentares estão cuidando da própria reeleição. E não estão entendendo onde é que está o jogo. O Brasil está sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, doutor Cláudio, como o senhor bem pontuou. O que nós temos no TSE? 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora, por um acaso, estão lá, Nunes Marques e André Mendonça, mas o Toffoli também está. É isso. E 2 juristas indicados por quem? Por Alexandre de Moraes. Tá certo? Não tem como os cargos da República e dos estados ficarem sujeitos a um crivo prévio do Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, isso é uma notícia de que o Supremo está monitorando os possíveis candidatos ao Senado e qual a tendência desses candidatos em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, a população brasileira entendam que o próximo presidente da República vai nomear, no mínimo, 4 ministros do STF. Isso não é pouca coisa. Um que é a vaga que o Senado barrou o Messias por interesses próprios também, e mais 3 que sairão por idade. São 4. E se depender de mim, vai ter mais 3 vagas. Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. Vai ter mais 3 vagas. Então, o presidente da República, o próximo, vai nomear pelo menos 7 ministros no próximo governo. E, doutor Cláudio, o senhor bem pontuou a questão das competências. O que o Supremo fez? Fracionou o próprio órgão. Agora tem uma turma primeira, tem uma segunda. Isso tem que acabar. Nós temos que fazer uma emenda à Constituição, já que eles não respeitam leis, dizendo que o Supremo só pode julgar pelo seu plenário, presencialmente. Não é colocar a sustentação oral, a defesa, aqueles 15 minutos, às 23 horas e 58 minutos, e às 0 horas e 5 já está o voto. Isso não é desprezar o exercício do direito de ampla defesa, tá certo? E as prerrogativas dos advogados. Então, o Supremo tem que voltar a julgar no plenário, acabar com esse negócio de turma, tá certo? Onde agora nós temos ali a primeira turma, que tem Alexandre de Moraes, Dino e Zandim. Pronto, liquidou. E a Carmen Lúcia, que parece que está um pouquinho arrependidinha agora de todas as maldades que já fez, mas é um julgamento fracionado, não permite que a pessoa saiba por que está sendo verdadeiramente julgado. Então, nós temos que lutar contra isso. A população, se não tiver, doutor Cláudio, as condições de fazermos alguma... Eu estou só esperando alguma coisinha mais, eu coloco aqui em Brasília. Quero nem saber se em outro estado não está. Aliás, foi uma boa ideia. Eu estou pensando aqui um assuntozinho que eu vou chamar o povo para frente do Banco Central, como eu sempre faço, e para ver o que vai dar. Porque essa gente ultrapassou
todos os limites possíveis. E vejam, eu vou repetir o que Pitoli disse ontem no programa. Nós vamos tratar da liberdade de Jair Bolsonaro em 2030? Não deu também em 2030? Tá bom, então 2034 já vamos tratar novamente. Bom, agora ele já tá preso há quase 10 anos. Já tá bom, né? Foi 27 anos, quase a metade da pena. Onde é que nós estamos? Nós temos que libertar todas essas pessoas, começando por Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tantos outros, né? O Débora, são os símbolos, não é verdade? Nós temos que libertar essas pessoas no mês de fevereiro. O indulto que, por exemplo, o Caiado disse antes que daria, dia 1º de janeiro, não serve, porque indulto é uma perdão da pena coletiva. Já deu a graça para o Daniel Silveira, o Supremo disse não. Então eles têm que passar pelo Congresso Nacional, de caminhar que é a competência do Congresso Nacional, a concessão de anistia, melhor que o presidente da República eleito ande no primeiro dia, como seu primeiro ato, encaminhar esse projeto ao Congresso Nacional, e que até o dia 10, dia 15 do máximo de fevereiro de 27, nós estejamos com essa lei aprovada. Quem não fizer isso é porque não está cuidando de interesses pessoais e não interesse do país e da causa maior que todos nós temos, que é a causa da liberdade. Sem liberdade nós não chegaremos a lugar nenhum. Não tem segurança jurídica, não tem investimentos, o povo foge do país. Eu vejo alguns empresários, tem uma pessoa de São Paulo que me disse, Sebastião, eu já analisei se eu vou para o Uruguai ou para o Panamá. Estou mais propenso a ir para o Panamá, tirando todo o patrimônio do país. Todo o patrimônio. Indo embora, eu não quero ir embora do meu país. Eu vou lutar aqui, se eleito de uma forma, se não for eleito da mesma forma, eu vou lutar pelo meu país. Vou enfrentar esses bandidos, cara a cara, frente a frente, tenho medo de nenhum deles. Frente a frente. É isso que nós temos que fazer. Chega de medo. Se nós deixarmos o STF sem controle e mais 4 anos de PT, nós seremos todos presos. Todos presos. Quem é agora? Agora não, Sebastião, vamos prender esse velho aí. Agora o Pitoli, já falou muito, esse cara é muito bolsonarista, vamos prender. É isso. E nós não podemos dizer, essa gente que está com medinho de chegar perto de Bolsonaro, olha, a Tereza Cristina, vice, mas não, é melhor não é? Olha, eu tô só observando onde essa gente vai parar. Então a liberdade é justiça e liberdade é o que eu defendo, é Bolsonaro livre. Doutor, vou fazer só uma pausa rápida, porque o GG está aqui comigo no estúdio, tem um recado pra gente, já volto com o senhor com uma pergunta da audiência. GG e sua cabeleira. GG e sua cabeleira, é isso mesmo. Doutor, tem uma pergunta que eu já lanço para o senhor e vou ouvi-lo na sequência do GG. O Adriano Paulani, no chat, ele diz assim, muito se fala de Alexandre de Moraes, mas pouco se fala sobre os interesses de quem ele representa. Quem do sistema está por trás? A quem interessa? Sem contar que todos que se calam também têm interesse. Já devolvo para o senhor para ouvir a resposta sobre isso, doutor, com o doutor Sebastião Coelho, querido doutor Sebastião Coelho, candidato ao Senado pelo DF, conversando conosco. Doutor, repito a pergunta do Adriano Paulani. Muitos falam de Moraes, mas pouco se fala sobre os interesses que ele representa, de quem ele representa. Quem do sistema está por trás? A quem interessa? Sem contar que todos que se calam também têm os seus interesses. Doutor, o que eu lhe pergunto nesse sentido, traz para mim à mente a notícia da semana passada que mais me revoltou, que foi o lucro dos bancos no Brasil só em 2025, 45 bilhões e 800 milhões de dólares em um ano, mais do que o dobro do que o investimento em educação durante todo o ano de 2026 em nosso país. Eu posso imaginar que esse sistema financeiro não suporta Bolsonaro, que lança o Pix, traz prejuízo. Presidente Bolsonaro, que tem Paulo Guedes, com Selic a 2%. Ou seja, Antony Garotinho, eu sei que não é flor para cheirar, mas ele disse que o sistema financeiro é a cabeça disso tudo e que a Suprema Corte é usada para proteger o sistema. O senhor enxerga dessa forma, doutor? Pitoli, eu tinha entendido que era o Fabiano, mas se for o Fabiano, o Adriano... Adriano foi a minha... Eu sou uma pessoa que tenho muita fé e muita esperança, não é? Eu vou além da questão do sistema financeiro.
Vocês sabem daquele venezuelano chamado Carvajal, que já entregou muita gente lá nos Estados Unidos. Está preso nos Estados Unidos, foi deportado da Espanha para os Estados Unidos. Vocês sabem que Maduro e a esposa estão presos em Nova York. Eles estão presos lá. Qual é a minha esperança? É que Sebastião Coelho, eu acho que os Estados Unidos já têm os dados passados por Maduro e pelo Carvajal. Já tem. E acho, e tenho a esperança, de que tudo isso seja divulgado entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Ou até antes, o quanto antes. Mas eu creio que esses dados são divulgados. E aí, muita gente do Brasil vai cair. Porque é claro que esse sistema todo está conectado. O que liga eles todos é o Foro de São Paulo. Essa proteção de Lula para o Maduro foi a primeira pessoa que ele recebeu com tapete vermelho aqui em Brasília, e Alexandre de Moraes, o seu TSE, proibiu o Bolsonaro dizer que era amigo de ditadores. Não foi isso que aconteceu em 22? Pois bem, nós somos, Ptolio, pessoas infelizmente manipuladas por quem tem o capital, por quem manda. Infelizmente, vocês viram o Vorcaro? O Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda, no Brasil inteiro, nos 3 poderes. Então, essa gente tem um poder muito grande de manipulação. E eles começam manipulando por qual lado? Pela imprensa. Não essa imprensa que o Ptolio faz. Pela imprensa dos grandes jornais, das grandes TVs. Vocês já viram esse assunto que o Ptolio acabou de falar aqui, dos endividados, do lucro dos bancos? Vocês já viram uma TV grande aí, que tem programa dominical, fazer aqui uma reportagem de 15 minutos, mostrando o lucro dos bancos e os endividados do país? Vocês já viram isso? Nunca. Por quê? Eles se protegem. As TVs são pagas para proteger esse sistema. Isso é a realidade. Agora, nós só podemos fazer isso se tiver alguém que chegar lá em 2027 para dar um tranco em tudo isso. O sistema financeiro está muito feliz com o Lula. Aliás, o próprio Lula, ele fala isso. Quando ele deixou o governo, os bancos nunca ganharam tanto como em meu governo. Não é isso que ele fala? Não é isso? A questão que ele fala dos bancos, de forma assim, olha, tal, para tentar enganar o pobre está lascado, meu amigo. O pobre está endividado. Uma parcela pobre está aprisionada nesses benefícios sociais, estão escravizados nesses benefícios sociais. Ah, meu Deus, se eu não votar, não vou ganhar. Mas isso já está mudando. As pessoas estão tomando a consciência de que essa prisão colocada pelo o governo, chamado benefício social, causa até revolta em algumas partes da população. Como é que pessoas que têm condição de trabalhar não podem trabalhar? Então, eu creio que, eu tenho certeza, só não tenho prova, de que Alexandre de Moraes faz parte de um sistema. Ele é um sujeito que não tem muito escrúpulo, basta ver o contrato de 129 milhões da mulher, recebeu 80 milhões e já foi descoberto, vocês noticiaram, que já tinha outro contrato de 50 milhões em andamento com uma outra empresa. Opa, meus 130 milhões não vou ficar aqui não, eu quero ele todo, não é isso? Isso é todo envolvimento. E o PGR, Paulo Gonet, vergonhosamente, diz, não vejo motivo para abrir uma investigação. Então, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Eu, Sebastião Coelho, eu defendo uma revolta popular nesse país. Uma revolta popular. Todo mundo para a rua, para tudo, enquanto não mudar o sistema. Eu defendo isso. Penso da mesma forma. Para eles caírem. Eles têm que cair. Se nós não criarmos as condições, se os nossos políticos não se movimentarem daqui até 4 de outubro, eu quero convocar a população brasileira para no dia 4 de outubro... Gente, pense o seguinte, eu estou indo votar como se eu estivesse indo para a Avenida Paulista me manifestar. Vai ser a minha grande manifestação aqui no dia 4 de outubro para libertar Jair Bolsonaro e todos os presos políticos, para nós termos liberdade de verdade e mudar esse sistema. É isso que eu penso. E aproveitar, Ptolio, antes de concluir, para saudar
aí o Luizão e o menino da Sirene, acho que é o Edson, né? O da Sirene. Sirene é o Pinguim e o Edson. O Edson é da Todos aí imagem. do estúdio, recebo o meu abraço. E vocês são parte daqueles que levam. Perdemos o doutor? Doutor, o senhor me ouve? Ah lá, ele foi falar do Pinguim, travou a imagem. É muita feiura junto, é muita gente feia. Não é não, Luizão? Travou? Pinguim, seu mal acabado. Nem funilaria e pintura dá jeito pro Pinguim. Doutor Sebastião Coelho mencionou o Pinguim, travou. É muita feiura, bicho. Hã? Saiu, vai voltar pra sala. Bom, e aí a gente vai ouvir o doutor Sebastião Coelho sobre um outro ponto importante, que é com relação, já olhando para a eleição, e com relação ao suplente. Por que suplente? Porque a gente, em algum momento, nem sabia do que se tratava. Suplente? O que é isso? Né? Eu descobri ontem, o doutor não votou ainda não, né? Descobri ontem, porque eu quero tirá-lo dessa confusão, essa confusão é minha. Eu descobri ontem que suplente de Dona Michele Bolsonaro é o irmão dela, pendurado em algumas prefeituras aqui do interior de São Paulo, era assessor do Tarcísio, e vira suplente da irmã. Qual o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é, com a eleição, sai para o irmão senador. Eu não tô conseguindo entender. E outra, numa boa, isso é pensar no Brasil? Olha, vou sair candidato e ponho minha irmã de suplente. Tá tudo bem? Tá tudo bem? O Cláudio disse há pouco que estão rifando a Bia. Não estão rifando não, Cláudio. Você perdeu um capítulo aí. A Bia tá candidata. Perdi. Perdeu. Perdi. Nossa, a Bia tá candidata. A Bia tá candidata ao Senado. Ao lado de Dona Michele, que coloca o irmão, que eu repito, tá pendurado em prefeituras aqui do interior de São Paulo. Tinha uma relação ali com o governo do estado, muito próxima com o Tarcísio. E o cara é suplente da irmã. E eu vou achar que tá tudo normal. Por exemplo, o vice-presidente nacional do PL está em Bauru. Não é de Bauru, está em Bauru. Domicílio eleitoral em Bauru. Infelizmente. Esse cidadão apoia o Ricardo Salles para o Senado em São Paulo, sendo do PL, e indica o irmão de suplente, o irmão dele de suplente. A gente está entendendo a importância disso? Por isso quero também perguntar para o doutor, que já está de volta. Doutor, anunciar a candidatura do senhor, como é que está composta essa chapa de suplentes, doutor? Doutor? Olha, voltei aí. Voltou. Caiu aqui. É que o senhor mencionou o Pinguim. Pinguim é tão feio que cai o sinal. É muita feiura junto, viu, doutor? Não, eu achei que foi, viu, Pitoli? Olha, eu estou agora pelo celular, viu, gente? Caiu aqui do computador, não sei o que aconteceu. Como eu falei que defendo uma revolta popular, eu falei, será que derrubaram o Pitoli? Meu Deus, não posso ser culpado disso, não, né? Foi a feiura do Pinguim, doutor, foi a feiura do Pinguim. Doutor, eu falava sobre suplência, sobre o suplente, e queria saber quem é que está na chapa do senhor. Então, neste final de semana, eu defini ontem, na verdade, né? Uma pessoa que eu vinha convidando para ser meu primeiro suplente, não tinha dado a resposta, mas me deu essa resposta ontem, e eu vou ter a reunião com o partido agora 4h30, e vou comunicar. Eu não queria revelar antes agora posso garantir que não é irmão meu, não é filho, não é pessoa que vai trazer votos para agregar votos à minha candidatura, porque pensa exatamente como eu penso. A pessoa que foi para as ruas defender a democracia, defender a liberdade, não é? Então é uma pessoa do bem, e hoje no final da tarde eu vou anunciar. Eu estava esperando essa definição com relação a uma pessoa muito importante será para a campanha e também para uma pessoa importante para mim, na verdade, né? Uma pessoa aqui de Brasília, muito respeitada, e eu creio que vai agregar muito. Eu sabe, Pitoli, essa questão de parentesco, eu sou nordestino, né? Eu vejo, pega o exemplo do Nordeste.
pegar o senador Wellington Dias, Camilo Santana, Wellington Dias do Piauí, Camilo Santana do Ceará, Renan Filho de Alagoas e Flávio Dino do Maranhão. Eles assumiram como senadores e foram para o ministério e deixaram o seu suplente lá. Não sei se algum era parente ou não, mas era a pessoa da estrita confiança dele, né? O Flávio Dino depois foi para o Supremo Tribunal Federal e o suplente assumiu a cadeira. É como tem essas duas moças aí que estão tentando enganar os paulistas. Paulistas, pelo amor de Deus. Simone Tebet e Marina Silva. Você viu a briga pela suplência da Simone Tebet da Marina? Por quê? Vamos imaginar se acontecer uma tragédia nacional. Uma tragédia e o Lula ganha novamente a eleição. A Marina e a Tebet serão ministras. Aí vai o cara do PCdoB ou do PDT assumir o Senado Federal. Povo paulista, pelo amor de Deus, diga não para essas mulheres. Diga não. Elas não se elegem no estado dela para nada. De tanto que traíram os compromissos com o povo do Acre e do Mato Grosso do Sul. Aí alguém vai dizer o seguinte, eu já sei que alguém vai dizer o seguinte, olha, mas tem o Tarcísio, eu quero já deixar claro que eu não morro de amores pelo Tarcísio, não morro de amor pelo Tarcísio, porque achei que ele foi muito em cima do muro nessas histórias todas, né? Mesmo agora na campanha do Flávio, ele qual foi a grande manifestação do Tarcísio? Pegar o Flávio, levar lá do Palácio do Bandeirantes, aqui, olha, tá aqui, é meu candidato, onde? Doutor, tá e agora tem republicanos que diz que não vai apoiar o Flávio. Mas não, aí esses partidos todos, sabe, o Pitoli, é tudo jogo de interesse. Então, veja, você não pode eleger uma pessoa e botar outra no lugar. Então, só para concluir do Tarcísio, o Tarcísio foi do Rio de Janeiro, vai ter uma diferença. O Tarcísio começou a carreira política em São Paulo. A sua primeira eleição foi pelo estado de São Paulo. Então, o povo de São Paulo abraçou, tanto é que o elegeu e está bem colocado nas pesquisas. E volto a dizer, não morro de amor nenhum para o Tarcísio, que ele, governador do estado importante como ele podia ter se posicionado melhor. Ele foi na Avenida Paulista, numa manifestação, o povo tem que saber isso, certo? E na semana seguinte jantou com Alexandre de Moraes. Como é isso? Como é isso? Se meu amigo é amigo do meu... Se meu amigo é amigo do meu inimigo, tome cuidado com esse amigo. Tá certo? Isso aí é uma máxima que eu tenho comigo. Eu não posso ser amigo íntimo de um cara que é amigo íntimo do meu inimigo. Eu tenho que ter minhas reservas, meus cuidados, né? Então eu gostaria de ver, sabe, Pitoli, acho que São Paulo está cometendo um erro grande, enfim, não ter colocado pessoas como você defende aí. Mas, doutor, eu vou interromper o senhor para ir nesse sentido ainda. Eu tenho usado uma analogia, e veja se o senhor concorda comigo. Em São Paulo, em 2022, o astronauta Marcos Pontes teve 10 milhões e 800 mil votos. 10 milhões e 800 mil votos. Márcio França, 7 milhões e 800 mil votos. Ou seja, 3 milhões de votos a mais para o astronauta Marcos Pontes. Doutor, na eleição de 2014, o mesmo astronauta Marcos Pontes havia feito 43.207 votos para deputado federal e não se elegeu, nem para suplência. Por que eu estou lhe falando isso, doutor? O paulista, em especial morador do interior, onde o Bolsonaro vence com 70-30, exemplo de Bauru, ele precisa vir através, entre mim e o presidente Bolsonaro, alguém no meio, um candidato. Eu preciso enxergar o Bolsonaro através desse homem, escolhido pelo partido. E o que está acontecendo em São Paulo, doutor, é que as escolhas, isso em outros estados também, não correspondem à escolha do presidente Bolsonaro e não correspondem a essa situação que eu coloco de enxergar o presidente Bolsonaro através daquele candidato apresentado pelo próprio partido do presidente, que, ao meu ver, ignorou a lista de escolhidos dele pelo Senado. Então, São Paulo hoje tem Marina e Tebet em primeiro lugar, as duas com 31% e 30%, porque ainda não encontrou alguém que, através dessa pessoa, represente o presidente Bolsonaro para transformar 43 mil votos em 10 milhões e 800 mil votos, doutor. Sabe, Pitoli, eu penso o seguinte, o Bolsonaro era para estar no exercício do mandato agora. Exato. Era para estar concluindo o seu segundo mandato. Nós já sabemos como que o sistema operou para tirá-lo de cena, não é? Mas nós vamos libertar Bolsonaro e ele terá direito de, em 2030, colocar o seu nome à disposição da população brasileira. Eu penso dessa maneira. Não surgiu
nenhuma grande liderança para dizer, não, o Bolsonaro não está, mas é esse cara aqui. Ainda não surgiu, pode ser que surja, não é? Pode ser que surja e eu até espero que surja, porque pela nossa idade eu tenho uma missão muito grande que é orientar os jovens. Dizer, olha, jovem, você é capaz, você pode fazer a transformação e jovem, não tenha medo, porque quem tem medo não chega a lugar nenhum, porque o medo ele paralisa. Então o que o Supremo faz com a população é o império do medo, porque o medo ele paralisa as pessoas, não é? E nós não podemos ter medo. Se nós queremos chegar a algum lugar, estamos determinados a chegar em algum lugar, nós temos que deixar o medo de lado e assumir riscos. A vida é assumir riscos. Você atravessar uma rua é um risco. Você lutar por liberdade é um risco. Você lutar por democracia é um risco. Não essa democracia, essas pessoas que abusam do poder e rasgam a Constituição e falam em democracia. Não tem democracia, né? Nós vivemos hoje no país uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o ditador Alexandre de Moraes. É isso que esse cara é um ditador. E tem a tranquilidade, porque o ditador ele tem medo de quê? Ele tem medo das Forças Armadas. É isso. O ditador ele tem medo disso. O que acontece com o nosso país? O comandante do Exército é amiguinho de Alexandre de Moraes. Ele confessou numa ida na Câmara dos Deputados, que o deputado Marcel Van Hatten brilhantemente o colocou contra a parede, não é? E ele confessou que não me reúno regularmente, mas publicamente com Alexandre de Moraes. Não é nem pouco, General Tomás. O senhor pensa que alguém é besta nesse país, que não sabe o respaldo que o senhor está dando para as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que nós temos. Nós temos um país de pessoas amedrontadas, e aquelas que não se dispuserem a ir para as ruas até o dia 4 de outubro, que faça a sua grande manifestação. Vá vestido de verde e amarelo no dia da eleição. Bote verde e amarelo, bota o nome do seu... Enfim, o que você desejar fazer, mas vá lá, eu estou com preguiça. Não tenha preguiça, vá no dia 4 e mostre a sua insatisfação, que é a última oportunidade que nós temos. É a última. Ou nós paramos o sistema agora, ou nós seremos todos dominados e presos e colocados na cadeia. Doutor, uma última questão que é do chat. Muita gente fala, doutor Sebastião Coelho no Supremo, doutor Sebastião Coelho no Supremo. Idade esse jovem tem, né? Para mais 4 anos de cadeira, pelo menos penso assim. O que o senhor responde para uma pessoa que lhe pergunta isso? O senhor não pode ir para o Supremo? Eleito senador, a importância do suplente, eleito senador, o senhor não pode ir para o Supremo? O que o senhor pensa com relação a isso, doutor? Petone, não posso mais. As pessoas carinhosamente sempre colocam essa questão, mas a idade limite para ingressar no Supremo Tribunal Federal são 70 anos. Era 65, que era o correto, mas alargaram para 70, que era para tentar colocar alguém que já estava com mais de 65. Isso aí tudo tem jogo marcado, né? E ouço dizer que nós juízes, apelidamos quando passou para 70, 75, a aposentadoria, que era a PEC da bengala, não é? Exato. E agora estão falando em 80, que seria a PEC do andador. Aí você já vai de andador para lá. Né? Então não tem essa possibilidade. E eu já servi a justiça por mais de 30 anos, fui muito feliz, tenho a alegria de retornar ao meu tribunal, de manter os meus amigos todos lá, não perdi nenhum, ainda agreguei outros depois de aposentado, né? Então eu cumpri meu papel no Poder Judiciário e agora eu quero cumprir um papel como cidadão. Né? Então agradeço o carinho de todos que falam, o desembargador Sebastião Coelho do Supremo, pela regra atual não tem mais possibilidade, e eu chegando ao Senado, eu votarei contra o aumento dessa idade. O Supremo Tribunal Federal tem que ser escolhido pessoas dentre juízes de carreira que prestou concurso e tem uma idade mínima o Zema defende 60 anos, eu defendo um pouquinho menos para ficar no máximo 15 anos lá no Supremo Tribunal Federal. Então essa idade tem que ficar ali acima de 68, que é para dar o tempo de indicação, aprovação e tal, para você começar no Supremo com 70 anos, mas já com 40 anos como juiz. Doutor, eu fui indelicado, não perguntei como é que está a saúde do senhor. Então, eu estou bem, eu já fiz minha fisioterapia, né? Não fiz todas as sessões como prevista, fiz, mas demorei muito, né? Mas eu aprendi lá com o fisioterapeuta, eu estou fazendo em casa, não é?
a semana passada é que me deu, por isso que eu falei da sua saúde, Vitória. Eu fiquei uma semana com muita tosse, né? Eu falei, meu Deus, não posso voltar a ter uma pneumonia novamente, mas tomei cuidado. Infelizmente tive que cancelar 2 podcasts aqui em Brasília, porque é um ambiente muito gelado, eu me poupei, né? Então eu acho que até hoje nem tossi durante a entrevista hoje, né? Eu acho que eu estou bem, estou com saúde sim, e com muita disposição para lutar por esse nosso país. Acho que tudo isso por conta daquela buchada, não é não, doutor? Ô, Pitório, está faltando você vir aqui para nós irmos lá no Mangai comer comida nordestina, né? Mas eu frustrei naquele dia que nós fomos lá, né, Pitório? Naquele dia não tinha buchada. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Mas aqui tem um lugar muito bom também, no Núcleo Bandeirantes, que é a cidade-mãe de Brasília, que tem a feira do Núcleo Bandeirantes, que tem buchada na feira do Núcleo Bandeirantes e a feira da Ceilândia também. Né? Tem lá a buchada em pé, a barraca. Querido. Né? Então, é isso. Doutor, dá um beijo de todo mundo aí. Obrigado pelo carinho do senhor, viu? Obrigado, Pitório, doutor Cláudio, todos vocês aí. Dá um abraço da Sil, sua esposa, gente querida. No Borgo, nosso futuro deputado federal por São Paulo. O Borgão, eu creio na eleição do Borgo, sou incentivador, estou falando para ele, Borgo, faz um lançamento da sua candidatura, que eu tenho o prazer de pegar o carro aqui em Bauru para esse lançamento.